Como que funciona o registro de marca no Brasil? Será que você precisa registrar sua marca? Se você não registrar, o que acontece? E afinal, o que é um registro de marca? Por que você precisa registrar sua marca? Resolvi fazer aqui uma mini aula sobre registro de marca, assim como eu tenho aqui no meu canal um mini curso de direitos autorais. Até lá tem uma aula bem rápida sobre registro de marca, mas hoje eu resolvi fazer uma coisa mais aprofundada, aí, algo que você aprenderia em uma faculdade de direito aqui, sobre registro de marca, que eu particularmente não tive essa aula na faculdade de Direito, né? Infelizmente, é algo que fica faltando em muitas faculdades, algumas têm, outras não, na minha não tive, gostaria muito de ter tido isso lá na faculdade, afinal é uma matéria maravilhosa e muitos aí acabam não sabendo da importância, né, da propriedade intelectual, e não digo só de direitos autorais, só da faculdade de Direito, né, outras várias faculdades que deviam aprender sobre isso e não sabem, né, se formam profissionais sem saber a importância. Então hoje a gente vai aprender aqui. Vou separar isso aqui em duas aulas, né? Aqui vai ser uma aula mais teórica, falando mais sobre os fundamentos, sobre o registro de marca, e a próxima aula eu vou falar sobre o procedimento lá, como é que funciona todo o processo dentro do NPI. Então, para você que acha que o registro de marca é algo simples, você vê, eu vou ter que separar em duas aulas aí teóricas para falar sobre o assunto, porque afinal, sim, o assunto é complexo e complicado, mas com a aula de hoje que você vai entender, vai sair daqui sabendo muito mais. E aqui eu já te lanço uma provocação aí. Será que tem alguma diferença entre registrar uma marca e patentear uma marca? Será que são a mesma coisa ou será que são coisas distintas? O que será que tem diferente? Hoje você vai aprender de uma vez por todas isso e vai poder até ensinar aí para alguém essa diferença aí, beleza? Bom, galera, já dando início aqui então à nossa aula, falando que vamos começar sobre o básico e falando sobre o óbvio. Afinal, o que é uma marca? Você sabe me definir? O que é uma marca? É tudo, qualquer sinal? O que será que é uma marca? Segundo o próprio manual de marcas do NPI, ele define a marca como um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa, né? Ou seja, traduzindo aí essa frase, a marca é um sinal distintivo, né? Tudo aquilo que representa o produto ou serviço que alguma empresa vende e ela existe, né, justamente para te diferenciar de outros aí que tenham do mercado, né, para não ter a confusão do consumidor, né? Isso é uma das grandes missões aí do NPI, para te dar o registro de marca, é para não confundir o consumidor. Quando ele olha uma marca, ele saber o que aquela marca representa, associada a qual empresa, né, para ele não ter aí a confusão. Então, por isso que a gente fala, né, que a marca é o principal patrimônio de uma empresa. Ela é um escudo, né, ela carrega tudo o que uma empresa representa, né, tudo que aquele produto, tudo que aquele serviço, né, oferecido por aquela empresa representa é a marca, né? Então, por isso que ele é o principal patrimônio. Se você perde a sua marca, você perde toda a tua história associada ali àquele produto ou serviço. Então, o seu nome pode ser uma marca? E sim, o seu nome pode sim ser uma marca. Se você vende aí algum produto, algum serviço com o seu nome, ele acaba virando uma marca, né? Principalmente no meio artístico, né? Quando o artista acaba oferecendo seu serviço artístico, ele acaba virando uma marca e ele já passa então a valer todas as mesmas regras que vale para qualquer outra marca, né? Então, por isso aí a importância, né, de você ter a sua marca bem cuidada, né? Lembrando que registro de marca, então, ele é bem diferente do CNPJ, não tem nenhuma relação, né, com o CNPJ, nem com razão social, nome fantasia e registro de domínio, né? Isso aí são outras coisas. Aqui a gente está falando de registro de marca, a gente está falando aqui da propriedade industrial, e já falando sobre isso, a gente parte aqui para o nosso próximo tópico aqui da aula, que é onde é feito esse registro de marca, tá? Ele é feito no INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O jeito certo de falar, tá, pessoal, é INPI, tá? Você fala as letras e não fala INPE, como eu vejo muita gente falando, né? Aqui no Brasil já tem um outro órgão que é chamado de INPE, que é, se não me engano, tá? É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, alguma coisa assim. Lá ele é chamado de INPE. Aqui o nosso é INPI, tá? É o jeito certo de se falar, né? Assim como você fala IBGE e não fala IBEG, né? Você fala INPI, tá, pessoal? Então aí, primeira lição, curiosidade aí da nossa aula. E o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E por que propriedade industrial? Porque a propriedade industrial é a área do direito que cuida justamente aí do registro de marca e de patentes e invenções. E aqui já respondendo então a pergunta da nosso começo da aula. Tem diferença entre patentear e registrar uma marca? E na verdade, pessoal, falar patentear uma marca está errado, porque você não patenteia uma marca, você registra uma marca. Você vai patentear uma invenção e um modelo de utilidade, né? O que é uma
A invenção e o modelo de utilidade é quando você inventa aí algo, né? Você inventa um produto, e o modelo de utilidade você melhora algo que já existe, né? Então lá você vai patentear, é lá que você fala, né? O verbo correto lá é patentear. Aqui de marca você fala registrar uma marca, tá? Registrar um slogan, né? Registrar um nome aí, né? Então, o jeito correto de se falar também, assim como o jeito correto de falar em NPI, o jeito correto também é se falar registrar uma marca. E ele é feito no NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão aí do governo, tá? Ele é um órgão governamental, sua sede está lá no Rio de Janeiro, mas o processo ele é feito todo online, né? Você faz lá no próprio site do NPI, você faz todo o registro. E o NPI, né, todo o registro de marca, ele é baseado em duas partes fundamentais, né, duas coisas fundamentais, que um é a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9279 de 1996, e o Manual de Marcas. E aqui eu já deixo um alerta, né, para quem vai fazer o registro por conta própria, né, sem contratar uma empresa, contratar um advogado, algum especialista, eu sugiro fortemente que você leia a Lei 9279, né, a Lei de Propriedade Industrial, e o Manual de Marcas do NPI, porque é onde está tudo baseado, como que funciona o registro de marcas, como que o NPI funciona. Na próxima aula 2 eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, trazer algumas coisas importantes, mas é onde que está tudo baseado, assim como quando você entra com um processo judicial lá, você tem leis lá que você se baseia, e aqui no NPI também é a mesma coisa, né, eu vejo muita gente se confundindo, muita gente que acha que você fazer o registro de marca é só você for ir lá fazer o depósito, que daqui a pouco já te dão o registro de marca. E não, pessoal, o registro de marca ele vai ter um julgamento. Claro, não vai ser um processo judicial, não vai ter um juiz, mas vai ter um técnico do NPI, né, alguém que tenha competência técnica de estar lá, né, para fazer o julgamento com base na lei, com base no manual de marcas, para dizer se sua marca é sua ou não, se você pode registrar a sua marca ou não. Lembrando, pessoal, que nós temos 3 tipos de marcas, né? Temos a marca figurativa, que seria, digamos, só a sua logo. Temos a marca nominativa, que é você fazer só o registro do termo. E você fazer o registro da marca mista, né? Que é você juntar o termo e o nome, né? Então seria você juntar os dois. Eu vou botar aí na tela alguns exemplos para você ver. E lembrando também, pessoal, se você quer receber esses slides aí que eu estou botando, eu vou deixar um link na descrição para um formulário ali para você preencher rapidinho e eu te envio totalmente gratuito esses slides que eu estou botando. Eles fazem parte da minha apresentação, né? De registro de marcas, eu te envio ele gratuitamente, só preencher que eu te envio. Então, pessoal, o registro de marca ele é feito no NPI, né? É lá que ele vai te dizer, né? O órgão do governo, que um técnico do NPI vai analisar e vai te dizer se você pode ser dono daquela marca ou não, né? Ou falando em termos técnicos, ele vai dar o deferimento, né? Ou seja, vai aceitar a sua marca, ou o indeferimento, ou seja, ele vai negar a sua marca, né? E aqui trazendo aqui como que funciona esse registro. Quando eu falei lá no início, né, a definição de marcas, né, que é um sinal distintivo que serve para diferenciar, ele vai olhar se não existem outras marcas com nomes iguais ou parecidos ou similares ao seu. E aqui, pessoal, a análise do registro de marca ele é uma análise geral, assim, ele não vai olhar só o jeito que está escrito, ele vai analisar o jeito como se lê, o jeito como se pronuncia, né, a parte fonética. Então, assim, muitas vezes você adicionar uma letra a mais, adicionar um acento, um H a mais, ali, alguma coisa para dar uma diferença na sua marca, não é o suficiente, porque pode ser que tenha uma outra marca com nome parecido ou similar ao seu que possa dar um indeferimento. O NPI, lembrando, pessoal, ele tem 45 classes, tá? Cada classe é ligado a um produto ou um serviço de acordo com o que você oferece. Então, digamos, você oferece aí serviços de estéticas, tem lá a classe, digamos, a classe 44, que é a classe ligada aos serviços de estéticas. E, em regra, você não pode ter 2 marcas com o mesmo nome dentro de uma classe, né? E tudo isso então é a partir disso que o técnico do NPI vai analisar o seu pedido, se a sua marca pode ser ou não, se não vai ter a confusão do consumidor, né? Lembra que eu falei lá no início? Então, acima de tudo, ele vai olhar isso. Se já tem uma outra marca com nome parecido ou similar com a sua, muito provavelmente a sua marca vai ser negada. Claro, vai analisar de caso a caso. E aqui trazendo um caso que é muito comum de se utilizar, né? A gente lembrar do nome da marca Veja, né? Digamos, você tem 2 Vejas aí no mercado, a Veja Revista e a Veja Produto de Limpeza. São 2 marcas distintas, 2 produtos distintos e 2 empresas distintas, e as 2 têm um registro de marca, apesar de terem o mesmo nome, porque são 2 produtos distintos, né? De empresas diversas, que não há ali um risco de confusão do consumidor. Então, assim, é algo bem mais complexo, né? Tem toda uma lei, todo um manual de marcas que eu recomendo você ler, né? Se você for fazer os registros por conta própria. E lembrando, se você tem alguma dúvida, alguma coisa mais, você precisa de alguma ajuda melhor, eu conto com a minha empresa de registro de marca. Eu vou deixar o contato aqui na descrição para a gente trocar uma ideia e quem sabe fazer até um orçamento para a sua marca.
Beleza? Ficou alguma dúvida? Se ficou, comenta, faça questão, por favor, comenta aqui embaixo, que muitas vezes a sua dúvida pode ser de alguém. Essa aqui é a nossa primeira parte, vou trazer a nossa parte 2 sobre agora os procedimentos, como é que funciona depois que você faz lá o pedido, né? Você faz o protocolo no NPI, como é que funciona todo o processo de pedido. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que precisa saber disso. Valeu e até a próxima.